Boa tarde, eu me chamo Jamile Silva, sou discente de Engenharia Florestal e irei apresentar o artigo intitulado Influência da temperatura e precipitação na estrutura e biomassa de genipa americana em áreas privadas no estado do Pará. Os autores são eu, Jamile da Silva dos Santos, Geisen Media Moura Albuquerque, Nathalie de Souza Botelho, Madison Alan Rocha de Souza e Rafael Lobato Prado Neves. Então, o crescimento das árvores pode ser influenciado por fatores climáticos, como temperatura e precipitação. Além disso, a biomassa é importante por estar relacionada ao estoque de carbono, porém, ainda existem poucos estudos sobre a genipa americana, no estado do Pará. E ao lado temos uma imagem ilustrativa da espécie. A genipa, ou genipapo, ela é uma espécie amplamente distribuída na América do Sul, com uma importância ecológica e econômica e cultural, e além disso ela possui potencial para estudos relacionados à biomassa e carbono. E ao lado temos uma imagem mostrando a espécie, em forma de árvore, folha, seus frutos e sementes. O objetivo do trabalho foi analisar a influência da temperatura e precipitação na estrutura e no acúmulo de biomassa de genipa americana em áreas privadas. Materiais e métodos. A coleta de dados, os dados eles foram provenientes de inventários florestais, de plano de manejo florestal sustentável no estado do Pará. As bases de dados em planilha georreferenciada foi fornecida pela Secretaria do Meio Ambiente. Após isso, houve uma filtragem específica para a espécie genipa americana, onde foi retirado 22 indivíduos utilizados para análise. As variáveis utilizadas foram as coordenadas geográficas x e y, número de indivíduos, área das parcelas, o DAP em centímetro e a altura comercial em metros. Também foi utilizada a qualidade do FURT e o uso da terra. O uso da terra seria as áreas privadas, que foi utilizado para análise, e as variáveis climáticas são a temperatura e a precipitação. Processamento de biomassa e volume. Então, primeiro foi realizada a conversão do DAP de metros para centímetros. Para estimar a biomassa acima do solo, foi utilizado o modelo alométrico, que foi a equação de Nogueira et al. 2008. Então, essa equação abaixo que foi utilizado. E para a estimativa do volume do tronco, foi utilizado também um modelo alométrico, que foi de Silva et al. 1984. As análises espaciais. Foi utilizado o software QGIS, onde foi realizado mapa de distribuição da espécie, e mapas das variáveis climáticas no WorldClim, que seria a temperatura e a precipitação. Foi realizada uma interpolação espacial e classificação em intervalos e uma sobreposição da espécie clima. Organização e análise. Foi feito em planilha eletrônica com tabelas dinâmicas. Foi realizado a classes dendrométricas, DAP e altura. Uma estatística descritiva, média, mínimo e máximo. Gráficos de dispersão para temperatura, precipitação, biomassa, volume e DAP. Coeficiente de determinação, que foi o R ao quadrado. E correlação linear. Resultados e discussão. Aqui temos um mapa de distribuição espacial de genipa americana no estado do Pará. Então, desse mapa é possível observar que a espécie ela apresentou ampla distribuição no estado do Pará, ocorrendo em diferentes regiões e condições ambientais. Aqui temos
o mapa de temperatura média anual das áreas de ocorrência de genipa americana no estado do Pará. Então, é possível observar que a temperatura ela apresentou pouca variação entre as áreas analisadas, indicando condições climáticas semelhantes para a maioria dos indivíduos. Aqui temos o mapa de precipitação média anual das áreas de ocorrência de genipa americana no estado do Pará. A precipitação ela variou entre as áreas estudadas, mas ela não apresentou uma forte influência sobre o crescimento da espécie estudada. Aqui temos os gráficos de distribuição dos indivíduos por classes de DAP e distribuição de indivíduos por classes de altura. Então, é observado que há uma maior concentração de indivíduos nas classes diamétricas iniciais, indicando predominância de árvores com menores diâmetros. Já a relação de altura, ela teve uma maior frequência em classes intermediárias, mostrando uma predominância de árvores com porte médio. Então, na classe de DAP, a maior frequência de indivíduos foi entre 0,4 e 0,6, e para a classe de altura, a maior frequência foi de entre 14 e 15 metros a 16 e 17 metros. Aqui temos os gráficos dos parâmetros estatísticos, que foram mínimo, máximo e médio. Para o DAP, altura comercial e biomassa acima do solo. Para o DAP, o diâmetro das árvores variou, mostrando a presença de indivíduos de diferentes tamanhos. A altura, ela também apresentou uma variação, indicando árvores em diferentes fases de crescimento. E a biomassa ela foi maior nas árvores de maior porte, né, como já era esperado. Aqui temos o parâmetro estatístico para as variáveis climáticas, que são a temperatura e a precipitação. Então, as áreas estudadas elas apresentaram para a temperatura uma temperatura muito parecidas entre si, né? E a precipitação ela teve uma pequena variação, como observado. Aqui temos dois gráficos de correlação. O primeiro é a relação entre temperatura e biomassa, e o segundo é a relação entre precipitação e biomassa. Então, esse gráfico ele mostra que a temperatura ela apresentou pouca relação com a biomassa da espécie, indicando influência limitada sobre o acúmulo de biomassa. A precipitação ela também apresentou baixa relação com a biomassa. E isso é observado no R ao quadrado, que o R ao quadrado para a relação entre temperatura e biomassa foi muito baixa, que foi de 0,0131, e para a relação entre precipitação e biomassa também foi baixa, que foi o R ao quadrado de 0,0635, que também foi uma correlação baixa. Então, ambos os gráficos mostraram uma correlação entre as variáveis muito baixa. Aqui temos mais dois gráficos de correlação, o primeiro sendo de relação entre precipitação e volume, e o segundo sendo entre volume e DAP. Então, é observado uma correlação fraca entre a precipitação e o volume, indicando que a chuva teve pouca influência sobre o volume da espécie. E o gráfico de relação entre volume e DAP ele já foi um resultado mais positivo e mais expressivo que o estudo teve, onde, à medida que o DAP aumenta, o volume também aumenta, mostrando essa forte correlação entre as duas variáveis. E isso é observado também pelo R ao quadrado,
que o R ao quadrado para a relação entre precipitação e volume foi muito baixa, que foi de 0,0619. Já para a relação entre volume e DAP, foi um R ao quadrado alto de 0,9742. Então, é observado que, dentre as análises feitas de correlação, apenas a relação entre volume e DAP foi alta. E conclui-se que o estudo mostrou que fatores climáticos tiveram pouca influência sobre o crescimento de genipa americana, sendo o DAP a variável mais relacionada ao volume e à biomassa da espécie, e aconselha estudos futuros devem incluir mais amostras e outras variáveis ambientais. Então, antes de encerrar, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes que podem ser observados a partir dos resultados obtidos nesse estudo. Então, quando iniciamos a pesquisa, partimos da hipótese de que a temperatura e a precipitação poderiam exercer influência significativa sobre a estrutura populacional e o acúmulo de biomassa de genipa americana no estado do Pará. Então, essa expectativa existe porque fatores climáticos são reconhecidos como elementos fundamentais para o crescimento vegetal, influenciando processos fisiológicos como fotossíntese, respiração, absorção de água e nutrientes, além da produção de biomassa. No entanto, os resultados encontrados, eles mostraram que a relação entre as variáveis climáticas analisadas e os parâmetros estruturais da espécie foi relativamente fraca. Então, isso não significa que o clima não seja importante para a espécie, mas sim que outros fatores podem estar exercendo influência mais direta sobre o seu crescimento e desenvolvimento. E entre esses fatores, podemos citar as características físicas e químicas do solo, né? A disponibilidade de nutrientes, a luminosidade, a competição com outras espécies, a idade dos indivíduos e até mesmo o histórico de uso e ocupação, né, das áreas onde as árvores estão inseridas. Então, dessa forma, o comportamento ecológico de uma espécie florestal não pode ser explicado por apenas uma ou duas variáveis isoladas, mas sim pelo conjunto de condições ambientais presentes no ecossistema. E outro aspecto bastante relevante observado no estudo foi a distribuição espacial da espécie dentro do estado do Pará. Então, os mapas elaborados, eles permitiram visualizar que a genipa americana não ocorre de uma forma homogênea em todo o território. Foram identificadas regiões com maior concentração de indivíduos e outras com menor ocorrência, demonstrando que a espécie ela apresenta preferências ecológicas e responde de maneiras diferentes às condições ambientais encontradas ao longo do estado. Então, essa informação ela possui grande importância para programas de conservação, recuperação ambiental, pois permite identificar áreas com maior potencial para a manutenção da espécie e também regiões onde ela pode ser utilizada em projetos de restauração ecológica, como se trata de uma espécie nativa com importância ecológica, econômica e social. Compreender sua distribuição contribui para a valorização, utilização sustentável dos recursos florestais amazônicos. Além disso, um dos resultados mais expressivos obtidos foi a forte relação entre o DAP e as estimativas de volume. O elevado coeficiente de determinação encontrado demonstra que o diâmetro é uma excelente variável para estimar a quantidade de matéria vegetal acumulada pelos indivíduos, e esse resultado ele reforça a importância dos inventários florestais e das medições dendométricas que fornecem informações fundamentais para estudos de estoque de carbono, manejo florestal e monitoramento de ecossistemas. Então, atualmente, pesquisas relacionadas à biomassa possuem grande relevância devido a discussões sobre mudanças climáticas e aquecimento global. As florestas elas desempenham um papel essencial no armazenamento de carbono atmosférico. Então, conhecer o potencial de espécies nativas
para acumular biomassa também significa compreender melhor sua contribuição para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e para a mitigação de mudanças climáticas. E então, dessa forma, os resultados apresentados não devem ser vistos como uma resposta definitiva, mas sim como uma contribuição para o avanço do conhecimento sobre a ecologia da genipa americana na Amazônia, e cada estudo realizado amplia nossa compreensão sobre o comportamento das espécies nativas e fornece informações importantes. Então, por fim, este estudo ele evidencia a importância de integrar informações climáticas, estruturais e espaciais para compreender melhor a dinâmica das espécies florestais amazônicas. Então, esperamos que os resultados obtidos possam servir de base para estudos futuros e contribuir para estratégias de manejo sustentável, conservação da biodiversidade e uso racional dos recursos naturais da Amazônia. Muito obrigada pela atenção.